Muito bem, muito obrigado. Você mais uma vez que nos prestigia aqui acompanhando esse nosso papo de segunda, onde a gente repercute aí os assuntos de interesse público, né? Do lado de cá, eu sou Max Gonçalves, da agência Voz, e já estou aqui conectado com o nosso amigo Ricardo Azevedo, da Gazeta Mercantil Digital. Ricardo, prazer mais uma vez, hein? Mais um papo. Mais um papo, Max. Vamos desenrolar aqui a semana. Aliás, uma boa essa, hein, de desenrolar. Hoje nós vamos repercutir aqui um lançamento aí do governo federal que é o novo Desenrola, hein? Vamos chegar nele, né? Então, Vou te sugerir para começar logo falando dele aí, porque certamente desenrolar é um verbo, né, que está todo mundo muito interessado, né, hoje. ô Ricardo, pois é, já se falava, né, alguns já há alguns meses, vamos dizer até alguns meses, que o governo federal queria lançar um novo programa para um programa que pudesse, de alguma maneira contribuir para resolver o problema do endividamento dos brasileiros, das empresas brasileiras, né. É um modelo novo de um programa que deu certo, né, 23, 24, né, 2023, 2024, o governo lançou aí o Desenrola, era voltado para um público que tinha uma renda um pouco menor, não é? Pessoas também, que estavam no CAD único, que puderam, renegociar ou negociar, né, dívidas. E agora a gente tem aí uma medida provisória assinada hoje, quentinha, aqui em Brasília, com o presidente Lula, que assinou esse novo Desenrola, que traz descontos aí de 30 até 90% nas dívidas, vamos chamar aqui de 4 categorias, né, Ricardo? Primeiro, existe o Desenrola Famílias, não é? Tem o Desenrola FIES, dos estudantes, né? O Desenrola Empresas e o Desenrola Rural. Essas 4 categorias aí, que vão atingir agora brasileiros aí com renda até em torno ali de R$ 8.000, vamos dizer assim, em torno de 5 salários mínimos, né? E que tenham dívidas de até R$ 15.000. Então, uma novidade que ampliou um pouco mais aí o espectro, inclusive contribui aí também para dívidas de pequenas empresas, por exemplo, né? E o que, que o governo usa como garantia? Ele usa como garantia o FGO, né? Que sigla é essa? É o Fundo Garantidor de Operações Financeiras aí dos bancos, né? E também recursos do chamado valores a receber do Banco Central. Algumas contas que estavam inativas, ou dinheiro que ficou esquecido, né, nas contas bancárias, aí está sendo usado, então, para como fundo garantidor aí dessas negociações, né. A expectativa é que atinja, em torno aí de 15 milhões de pessoas, né, Ricardo. Isso é uma coisa interessante, porque a é um essa é a base desses 15 milhões de pessoas aí com base na experiência anterior do primeiro Desenrola, agora tem essa expectativa. Lá naquele momento, de 2023 a 2024, chegou-se a renegociar ou negociar dívidas que somavam R$ 53 bilhões. Então nada mal para o sistema também aí, não é, para o mercado, para o sistema financeiro e para aliviar esse endividamento aí das famílias, dos estudantes, das pequenas empresas, nada mal, né? Sem dúvida. Eu acho que a gente tem que aplaudir, sim, essa iniciativa. Eu sei que em ano eleitoral, tudo que parece que o governo tenta fazer acaba sendo jogado naquilo que é uma estratégia eleitoral, está em busca de voto. E eu nem vou dizer que é mentira ou descartar esse fato. A gente sabe que tudo em época de eleição acaba sendo do jogo, né? Mas a É. gente tem que, de fato, pensar em como é que nós podemos azeitar a economia e, obviamente, cada um faz o seu esforço. Acho que o governo tem esse papel de ser ali um facilitador ou até mesmo um viabilizador da continuidade das operações das famílias, enfim, das pessoas, né, da sociedade aqui de maneira geral. A gente está impactando um grupo em que esse tipo de dívida, e isso é muito bom, é muito pesado, né? Porque não é só financeiramente, é até moralmente às vezes. Então acho que a Exatamente. gente dar digamos assim, essa virada no aspecto da moral até das pessoas, de quem quer empreender, de quem quer recomeçar. O Brasil precisa disso, nós temos uma força aí que estava estrangulada, foram questões também muito sérias que passamos e estamos ainda passando, né.
Então eu É, particularmente, Max, aqui é meu ponto de vista, claro, aqui falando agora mais pessoalmente, eu comemoro essa iniciativa, porque eu de fato considero super importante e relevante para a gente ter. E aí a gente não está falando só da economia geral, estou falando da vida das pessoas em particular, né? Da Dona Maria, do seu é, João, do Antônio, daquele que tem ali algum tipo de peso e que acaba destravando, né, o seu próximo nível. Eu acho que isso pode ser bastante impactante, na vida das pessoas. Eu sei que a soma muitas vezes assusta, mas a gente está falando de pouco por pessoa, né, de maneira geral. é, Como você falou aí, são dívidas isso. até 15.000, enfim. Então vamos torcer, né, quero que o Brasil consiga, sair um pouco desse debate, até mesmo de se isso é eleitoral ou não, enfim, eu acho que o mais importante é que impacto isso vai trazer para a nossa economia, tanto positivo quanto negativo, porque às vezes tem repercussões, mas de certa forma acho que o entendimento que eu tenho aqui é que a gente está dando um passo adiante, entende? E você falava uma coisa aí que eu acho interessante, Ricardo, que é essa questão do nome sujo, né? O brasileiro é muito trabalhador e essa referência de ter o nome sujo na praça é algo que preocupa, inclusive traz problema para a saúde mental até, né, das pessoas, não é? E Para aqui alguns, né, Max? uma para alguns, bem lembrado, para alguns. Ainda entre os que não se preocupam com isso, são uma minoria muito pequena mesmo, Pequena, né, Ricardo? graças a Deus. É, a gente tem, por exemplo, eu quero até dar o crédito aqui, uma pesquisa feita pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, né, que mostra, por exemplo, que 80% das famílias brasileiras atualmente estão endividadas, 80%, né. Então, assim, é de fato algo que a gente, como diz você, com todas as ponderações que você fez, mas é algo realmente para a gente considera positivo mesmo, né, estamos dando um ca estamos caminhando, isso é muito bom. Com certeza. E aí, falando um pouquinho, a gente falou agora que vamos ter eleição, enfim, mas a vida continua, né, mesmo com A vida as também. eleições, a vida continua. E um ponto crucial que a gente vai ter essa semana é a visita do presidente Lula, marcada já com o presidente Trump, né, lá nos Estados Unidos, né. Isso. Quais são as suas expectativas, Max, para essa agenda aí? Pois é, o momento desse encontro agora, Ricardo, é diferente do momento anterior, né. Nós tivemos inclusive, assim, a postura que o Brasil adotou ali em relação àquele tarifaço, né, de 50% sobre os produtos, aliás, esse vai ser um tema dessa está na agenda, né, do encontro dos presidentes dessa semana. Mas naquele momento ali, o presidente Lula, saiu-se muito bem, a popularidade do presidente, né, cresceu, ele foi para ele foi para aquele encontro e saiu daquele encontro, fortalecido. Agora o presidente vai um pouco, num cenário mais delicado, depois de algumas derrotas agora vividas no Congresso Nacional, né, a popularidade em baixa. O presidente Lula vai, na próxima quinta-feira, tratar com o presidente Trump a respeito de algumas questões aqui, por exemplo, eh, o tarifaço está ali, não é, ainda na pauta, por quê? Nós tivemos um alívio, digamos assim, não é, houve ali uma ação forte do Itamaraty, junto com o setor empresarial no do Brasil, nas tratativas ali, o Brasil conseguiu reduzir um pouco, mas algumas áreas, por exemplo, o setor da indústria, o setor de pescados ainda tem um peso grande, né, e talvez seja assim, esses 2 aí, por exemplo, estão ali no foco do governo brasileiro de tentar, negociar isso aí, tentar abaixar um pouco essas tarifas ou quem sabe até vamos voltar a patamares anteriores, não é, vamos ver como vai caminhar. Também na pauta, a guerra do Oriente Médio, né, num viés mais assim, a posição do Brasil, o presidente Lula já publicamente já disse ser contra a guerra, enfim, mas o que vai se levar para essa reunião são os impactos que a guerra está gerando aqui para o nosso país, para a economia, para a agricultura, enfim, para a alta do petróleo, os impactos disso também para a vida geral, para a economia geral do país. Eh, Depois nós temos também uma questão delicada aqui, que vai ser tratada também, que está prevista para ser tratada nesse encontro aí, que é um ponto delicado, Ricardo, que é o governo ponderar ali com o governo norte-americano que
quer classificar as facções criminosas, vamos chamar aqui as facções, PCC, Primeiro Comando da Capital, Comando Vermelho, considerar essas facções criminosas, que nós sabemos que existem aqui no Brasil, como grupos terroristas. Isso é algo que pode, se o governo americano considera que são terroristas, na lógica de ação norte-americana, pode colocar a soberania brasileira em risco, que pode abrir caminho para, de repente, eles quererem fazer intervenções aqui no nosso país. Então, esse é um assunto delicado que vai ser tratado nessa pauta agora de quinta-feira. Eh, por fim, obviamente tem alguns pontos ali, talvez menores, como por exemplo também que pode surgir nessa conversa, que nós tivemos da parte do governo americano, o representante da Polícia Federal Brasileira, que na parceria, né, dos dois serviços, brasileiro e norte-americano, na cooperação que existe entre os dois países, eles descredenciaram, né, um policial federal lá que foi aquele que atuou ali naquela prisão do ex-deputado Ramagem, né? E aí o Brasil também usou da reciprocidade e também descredenciou também, 2 agentes norte-americanos que atuavam aqui no Brasil nessa parceria. O Itamaraty também está envolvido nisso aí, e é um ponto ainda um pouco delicado, que não está totalmente, resolvido, não é uma página ainda virada, e que pode vir à tona aí, não é, nesse encontro. Sem dúvida. Desculpa. Nada, sem dúvida. Ô Max, você sabe que você lembra daquele jargão de um programa humorístico que era "ele só pensa naquilo"? Nesse caso aí, eu Exatamente. acho que o Trump usa todas essas armas, isso é uma estratégia negocial dele muito bem conhecida até, de que ele só pensa em terras raras, né, aqui do Brasil, que é o segundo grande, depósito de terras raras no mundo depois da China. É, Então, eu diria que, aí usando esse jargão, que ele só pensa naquilo, ou seja, nas terras raras, e nas tudo terras acaba raras sendo brasileiras. uma forma de você também, trazer para o Brasil. Claro, a gente já começou a fazer uma cooperação nisso, já tem empresa americana, inclusive, investindo em terras raras no É, Brasil, e é um mineral estratégico, como a gente já sabe, para a produção de chips. Não adianta você ter tecnologia, indústria, se você não tiver matéria-prima. E as terras raras é, de fato, uma das matérias-primas essenciais, por isso que é considerado um mineral estratégico. Então o Brasil pode ser um grande protagonista, a gente só espera que a gente consiga fazer essa transição positiva, porque, mais uma vez, né, se a gente tem aqui reservas minerais, ou seja, ativos naturais que a gente pode exportar, não vamos exportar da forma mais, eu ia falar burra, mas talvez isso seja um pouco grosseiro, mas vamos da forma menos eficiente possível, que é uma matéria bruta. é, Vamos tentar fazer, você vê a Vale, por exemplo, ela cresceu muito a sim, receita da companhia, mas por quê? Porque ela passou a exportar minério de ferro de alta qualidade, parou de exato. exportar o minério de ferro de baixa qualidade. Então isso você vai agregando, né, claro, é um exemplo muito pontual aqui também, não vamos nem entrar nesses detalhes, mas o que eu quero dizer é, nós não podemos, cumprir o papel que a gente já tem há algum tempo, que é o de vender commodities, principalmente bruta, porque isso já fazemos com o café, por exemplo, já fazemos com outras commodities, não só alimentares como minerais, e nós não ganhamos muito com isso. A gente tem um exemplo, inclusive, Max, de que você vê que tem países aí riquíssimos em produtos naturais e que são pobres, como a própria Arábia Saudita, a Venezuela, Sim, por exemplo, não são países desenvolvidos. Então, riqueza mineral natural não está associada a desenvolvimento. Aliás, os países desenvolvidos, eu acho que quase nenhum deles tem grandes reservas de alguma coisa. Então, acho que é. a gente tem que aprender essa lição o quanto antes, para que a gente possa, seguir adiante, né. Essa é a E minha esperança. e você está muito afinado, Ricardo, com a discussão que está acontecendo em Brasília. Hoje, logo mais, no fim desse dia aqui, nós teremos aqui em Brasília, no Congresso Nacional, vai acontecer ali na Câmara, uma discussão de uma comissão aqui, que foi constituída aqui na Câmara dos Deputados, para discutir, como
como que o Brasil deve atuar, né, em relação a isso. Qual seria a posição do Brasil em relação a esses minerais estratégicos? A gente está acompanhando aqui, logo mais, hoje está prevista ali por volta das 18 horas, acontece aqui em Brasília a reunião dessa comissão, que a ideia é balizar um pouco a discussão e oferecer subsídios, não é, para quem de direito, tomar decisões em relação à gestão disso, desse processo nosso aqui que é um bem muito precioso, né, Ricardo? Está todo mundo de olho, hein? Porque essas terras raras aí, por exemplo, no mínimo é isso, olha, a bateria desses nossos aparelhos aqui, de telefones celulares, carros elétricos, etc., tudo depende disso. Ou seja, o Tudo. futuro, né, depende disso. Com certeza, com certeza. Meu amigo, só agora avançando um pouquinho, e a gente está no ano, eleitoral, em que política acaba sendo um tema muito quente e importante, e qualquer ação política aí, ou notícia dessa área, acaba sendo, de certa forma, superdimensionada, né. Então a gente teve aí tanto a questão da dosimetria, quanto a questão da indicação do novo ministro do Supremo, como pautas importantes durante a semana, como o nosso propósito aqui é discutir um pouco esses temas que impactam, ou que pelo menos, né, Uhum. fazem algum tipo de, pressão aí dentro do nosso mercado e da nossa vida aí cotidiana. Como é que vocês viram essas questões, tanto da dosimetria quanto da, no caso, a não indicação, né, ou não prosseguimento da indicação do Jorge Messias ao Supremo? Pois é, né, Ricardo? 132 anos atrás foi quando aconteceu, a recusa, não é, de um nome para ser aprovado ali, né, no Congresso, para ir para assumir uma vaga no STF, né. Nesse caso aqui, a gente falando aí dessa vaga que deixou aberta aí o ministro Barroso, que, né, anunciou uma aposentadoria, antecipada. De lá para cá se discutia muito aí, sobre nomes, não é, uma pressão que o presidente Lula pudesse indicar uma mulher, porque também é algo importante, né, que nós temos hoje uma única mulher, não é, representando, como ministra, não é, ali no Congresso, desculpa, no STF. Nós temos uma única mulher, né, compondo ali as 11 cadeiras do STF, enfim. Só que também havia uma, vamos dizer, uma certa pressão por parte do Congresso Nacional, e aqui vamos até dizer da presidência do Congresso Nacional, o senador Davi Alcolumbre, que queria que fosse o indicado do presidente Lula, fosse o ex-presidente da casa, não é, o senador Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco, que é advogado, enfim, um jurista também. Só que o presidente Lula queria o Rodrigo Pacheco candidato ao governo de Minas, né, para que ele pudesse ter um palco ali, um palanque robusto também para a sua campanha, porque Minas Gerais é um estado estratégico. Davi Alcolumbre queria que o Rodrigo Pacheco fosse o indicado de Lula. Lula não nomeou ali o Rodrigo Pacheco para essa vaga, porque ele queria esse palanque em Minas Gerais. E insistiu no nome, de Jorge Messias. Alcolumbre ali já manifestou ali um pré-rompimento já com o governo e já havia vários sinais de que não seria aprovado. E o que aconteceu foi que o governo foi tentando, meio que ainda, numa forma, a moda antiga, tradicional, de visitar, né, o indicado, visitar os senadores nos seus gabinetes, falar da sua proposta, enfim, fez esse processo todo ali, conversou com 78 dos 81 senadores, disse que foi bem recebido por todos, e foi naquele formato tradicional, foi aprovado ainda apertado na CCJ, mas o jogo já estava todo combinado. E quando foi para o plenário, né, a estratégia do presidente Davi Alcolumbre, votou outras coisas junto com essa votação, foi meio relâmpago, vamos lá agora, aprovação ou não de Jorge Messias, pá, daí a pouco o Rodrigo, o Davi Alcolumbre bate a mão na mesa e diz: "Está, né, vamos comunicar oficialmente ao governo que não foi aprovado", e pronto, e saiu. Eh, Depois a gente vai nos bastidores, né, Ricardo, a gente vai conversando e vai tomando pé de algumas outras ações que foram feitas.
um dia em que vários telefonemas foram feitos e, ao mesmo tempo, o presidente Davi Alcolumbre não atendia nenhum telefonema, mas ele fez muitos telefonemas. E a gente depois vai reunindo histórias e informações e vai checando fatos, e de fato aconteceu um grande acordo aí que vai muito além de simplesmente a indicação e vamos barrar o nome indicado pelo presidente Lula, não é? Na verdade, a gente vai apurando e descobrindo que houve ali um grande acordo que envolve inclusive todo esse processo aí do Banco Master, não é, que começou a chegar em algumas pessoas, o Banco Master que ficou nas mãos ali do ministro André Mendonça no STF, e ele foi, né, muito seriamente levando esse processo adiante. Nas citações do processo aparecem ministros do STF também, né, aparecem muitos parlamentares do Centrão também envolvidos com isso. Enfim, foi acontecendo um acordo para dizer assim: olha, eh, vamos reorganizar as coisas aqui, até porque o próprio Jorge Messias falava a respeito desse assunto, ele dizia que é necessário levar isso adiante sim. Então parece que houve ali um grande acordo, das apurações que nós fizemos aqui, para que o nome não fosse aprovado, para conter outras coisas, né, e também para que, por meio desse grande acordo, está em jogo ali também a reeleição de Davi Alcolumbre como presidente do Congresso Nacional, né, por mais um mandato, que aconteceria no início do ano que vem. Enfim, vamos abafar essa história de CPI do Banco Master, vamos abafar um pouco essas investigações, enfim, há algo muito maior que de repente, repercute aí nesses bastidores e que levaram a essa desaprovação. E para encerrar aqui, o senador Davi Alcolumbre disse, quando foi dito: "Ah, então o presidente Lula agora vai indicar outro nome". Ele meio que ironizou dizendo: "Sim, ele indica, eu coloco na pauta e os senadores vão votar. Vocês decidem". É. Ô Max, esse jogo de xadrez político, né, que você falando dos bastidores agora, eu acho que ele, conta pra gente um pouco da história de como funciona a democracia e como a gente tem que ter muita atenção também na hora de votar, né, porque às vezes nós votamos em alguém para presidente e foi o que exatamente aconteceu nessas últimas eleições, né. A presidência tinha uma orientação e a gente pode generalizar que a maioria do Congresso tinha outra completamente diferente e oposta, inclusive. Então, É, isso talvez, por um lado, seja salutar para a democracia, porque a gente não tem uma presidência e um Congresso como está nos Estados Unidos hoje, né? O presidente, o poder legislativo e inclusive o judiciário são todos do mesmo grupo, digamos assim. E acaba que o presidente faz o que quer, praticamente, né? Aqui no Brasil, a gente tem uma configuração completamente diferente. Obviamente que eu diria que ela talvez esteja no limite da disfuncionalidade até, porque a gente tem questões aqui de orçamento na mão do Congresso e também de decisões na mão do Congresso que podem paralisar ações do executivo. E, por outro lado, um executivo que também tem ali suas armas, né, para negociar. Essa, por exemplo, que você comentou, infelizmente, é até uma delas, que é você permitir, até esse termo um pouco duro talvez, mas permitir que a Polícia Federal avance em investigações que afetem os próprios, deputados e senadores, como é algo é, que parece, né, ter acontecido no caso do Master, o presidente do fundo de pensão lá do estado do Amapá, que é do presidente Alcolumbre, presidente do Senado, é um dos investigados e inclusive está tá. provado, né, que participou desse conluio, vou chamar assim, do Banco Master. Mas enfim, são reflexões que não são, muito menos, de trazer tantos alardes, é do jogo democrático, tirando a questão da corrupção, que não é, mas a questão da força, né, de poderes, mas deixamos aqui um alerta com relação à próxima eleição. Ou seja, vamos ter atenção em quem a gente vota para deputado, para senador, para presidente. Nenhuma orientação aqui, apenas que sejam pessoas que
coadunem, né, com o seu projeto de país, ou seja, eles têm projetos, eles defendem bandeiras, a gente precisa ter bastante atenção com isso, senão acaba acontecendo muitas vezes da gente ir legislativamente para um lado, executivamente para outro ou judicialmente até pra então, assim, acho que as coisas mas falando do executivo e legislativo, que é quem a gente vota, realmente a gente está com cabeças totalmente distintas no espectro político, que são inclusive, não só opostos, mas inimigos, eu diria, né. Novamente, talvez seja um termo forte, mas faz parte. Mas a gente não falou da dosimetria, né, que talvez seja outra coisa que se encaixe nesse mesmo espectro da análise. Exatamente, porque aí no dia seguinte a essa questão toda aí, nós tivemos ali né, uma segunda, né, derrota do governo Lula, que foi aquele projeto de lei que foi aprovado no Congresso, né, nas 2 casas, que faz uma revisão das penas, né, dos condenados aí pelo 8 de janeiro, né, pela tentativa de golpe, eh, vamos, ali na proposta, vamos fazer a revisão dessas penas, algumas penas elas ficariam com em torno de um terço, né, do que foi da atual, sentença, não é. Então quer dizer, é um projeto que o presidente Lula também vetou integralmente, não sancionou, né, depois de passar pelas 2 casas, vai para o presidente para que ele sancione ou vete, e ele vetou integralmente. Isso então faz com que o projeto volte, para o Senado, onde então, eh, ele vai ser revisto, enfim, vai ser redesenhado e votado novamente e mais uma vez encaminhado à presidência da República, ou o Congresso pode derrubar os vetos, né? E o Congresso fez mais uma sessão conjunta, Câmara e Senado, né? E ali também derrubaram todos os vetos do presidente Lula, não integralmente, mas foi fatiando, os vetos que ele fez e foram derrubando por partes. Eh, e são essa questão da dosimetria, obviamente não podemos, aqui não falar que eles beneficiam o presidente, o ex-presidente Bolsonaro, e também os outros generais, enfim, todos aqueles que foram, condenados, né, pela tentativa de golpe. E isso traz mais ebulição aqui para o caldeirão eleitoral que nós estamos vivendo para 2026, né, Ricardo? Então, todas essas coisas se encontram, né? E aí o que o presidente Lula fez também em relação a isso, ele disse: ok, foi derrubado os vetos, então agora vai para a sanção presidencial, e o presidente Lula disse que ele não vai sancionar essa lei, ele não assina essa lei que alivia, não é, a pena daqueles condenados pela tentativa de golpe. Vai ficar a cargo, então, do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, assinar essa lei. Então vai ser uma lei sancionada pelo Congresso Nacional, pela presidência do Congresso Nacional. Lula disse: lavo minhas mãos, eu vetei, porque seria uma afronta à democracia esse projeto, não é? E agora, com o veto do presidente derrubado, nós caminhamos também para mais uma coisa que não faz muito, não faz parte dessa liturgia que normalmente nós estamos acostumados, né, Ricardo? Agora, nós vamos ter aí um projeto de lei que vai ser, a sanção dele, o caminho dessa sanção vai ser a assinatura do presidente do Congresso Nacional. Cabe ali também um carimbo, né, do presidente do Congresso Nacional sancionando essa lei, né, cara? Sim, sim. Eu acho A que esse ver. é um tema de fato tão sensível, né, porque a gente está falando de uma tentativa de golpe de Estado provada, isso foi feito um processo, julgado e tal, então assim, é algo que a gente não deveria ser transigente, né, uma vez que a gente, de 4 em 4 anos vai passar por isso, esse processo que é de transição, né, de uma maneira geral, né, claro que às vezes é de 8 em 4 ou 8 em 8, mas de qualquer forma, a gente tem que estar preparado para isso, porque são as eleições que devem definir quem governa o país. Não tem outra maneira da gente buscar o poder. Então, isso de fato devia ser algo realmente sagrado e jamais questionado, que parece
que é o que está acontecendo. Mas, Marcos, só antes de encerrar, registrar aqui, com muito pesar, né, mais uma vez, o caso de chuvas que não só desalojam, mas matam pessoas. Matam pessoas dentro de casa, matam pessoas que estão na rua tentando fugir daquele incidente, em casos que são absolutamente recorrentes. Então eu diria, é muito despreparo da sociedade brasileira, os gestores públicos municipais têm culpa direta nisso, mas eu acho que todos nós, como sociedade, devemos pensar até quando nós vamos admitir que chuvas, que é um fenômeno recorrente, conhecido, previsível, elas continuem tirando vidas de pessoas. Eu vi na lista de mortos tem famílias inteiras, né, mãe com filhos, ou seja, não era algo que a gente deveria admitir ou simplesmente lamentar ou até ficar triste. Claro que nós ficamos, nos solidarizamos, mas é muito triste a gente perceber a incapacidade, para não dizer incompetência, de quem precisa atuar nesses casos, para que a gente não passe por isso. Porque a gente torcer para que não chova, ou que não inunde, ou que não alague, isso não é do nosso controle. Mas caso isso acontecer, ou quando isso acontecer, isso não deve ter esse impacto, né, tenebroso que teve, de desalojar mais de 2.000 pessoas. Estamos falando de Pernambuco, estamos falando de Paraíba, agora no Ceará, Fortaleza. E, para não dizer que foi só no Nordeste, no Sul já aconteceu e está acontecendo de novo. Em menor escala, mas aconteceu também nos mesmos dias, por sinal. Então acho que o Brasil não pode, perder mais tempo nesse muro de lamentações, que é: "Que pena que É, aconteceu, que pena que choveu, que pena que alagou". Vamos agir, gente, vamos pensar, vamos cobrar desses gestores públicos respostas a esse tipo de evento, com antecipação de riscos, de gerenciamento de riscos, uma série de medidas que às vezes são mais complicadas, mas certamente que têm ações mais simples. E a gente, como sociedade, tem que dar esse suporte para o poder público tomar as atitudes que sejam necessárias para preservar vidas e para que a gente saia dessa recorrência de notícias tristes relacionadas a um tema absolutamente natural e previsível. toda a nossa solidariedade ao povo de Recife e região, né, Ricardo, atingido aí por essa tristeza. Tem aquela história que dizem assim que um camarada entra na igreja e senta no banco e olha para o altar e fala: "Meu Deus, olha, eu tenho tanta fé que eu vim a cavalo e deixei o meu cavalo desamarrado lá fora, de tanta fé que eu tenho". Aí ele ouviu uma voz falando assim: "Meu filho, a responsabilidade de amarrar o seu cavalo é sua". Então, assim, não dá para a gente ficar aqui, "Ah, São Pedro, né, tenha piedade de nós", não é? "Ah, meu Deus, tenha piedade de nós". A gente, esse anúncio dessas variações climáticas, não é, que nós estamos vivendo já há algum tempo, né, no mundo como um todo, eh, não dá para nós termos gestores que só, eh peçam a Deus para que não aconteçam tragédias, né, Ricardo? É perfeito isso que você falou. E esse é um ano de nós estarmos muito atentos a isso e que os eleitores estejam atentos e cobrem, né, programas, projetos, não é, dos gestores públicos voltados para isso, né, para conter essas emergências climáticas que são uma realidade e que a tendência, pelo visto, é que elas estejam mais constantes. Então, é inviável que nós estejamos ali vendo a casca de bananas logo ali na nossa frente e nós caminharmos em direção a ela para cair mais uma vez, não é possível, né. Com O certeza, seu perfeito, perfeito, com concordo certeza. plenamente. Meu amigo, maio já começou, a gente tem um mês inteiro pela frente e uma semana também inteira pela frente aí para gente trabalhar, suar e esperançar, né, como diz, É, esse novo verbo, de que a gente pode, de fato, evoluir e ter uma vida melhor, mais tranquila e principalmente mais segura, né, mesmo diante dessas circunstâncias todas que a gente citou. Tenha uma boa semana aí para vocês na Agência Voz, e aqui na Gazeta Mercantil a gente vai estar também monitorando tudo o que acontece durante a semana, para na próxima segunda a gente bater um papo, o nosso papo de segunda. Até lá, hein. realmente
Nosso papel, né, Ricardo? Trazer aqui e repercutir aqui com quem nos acompanha todos esses temas. Vamos lá, mais uma semana pela frente e até a próxima segunda. Mais um Um papo. grande abraço, minha amiga. Abraço, até logo.